Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês porque mesmo não sendo religioso, eu resolvi me debruçar em uma leitura um pouco mais profunda da Bíblia. Spoiler, em um certo sentido, eu sou e sempre você. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e continuamos a série de leitura secular da Bíblia, mas dessa vez com um vídeo de caráter mais pessoal do que técnico. Eu vou contar para vocês por que eu resolvi não só ler a Bíblia, quanto um bocado de material de apoio também, e entender melhor sobre esse livro, o contexto em que ele foi escrito e outras coisas mais. Entre todos os motivos não religiosos que se possa levantar, da importância que o cristianismo tem no mundo, ou da importância que a Bíblia tem como material arqueológico ou peça literária para o Ocidente, a verdade é que nenhum desses foi o motivo determinante para minha decisão. Para mim, foi uma questão de raízes. Embora hoje eu não seja uma pessoa religiosa, eu fui criado como uma pessoa religiosa e bem religiosa. Minha família é de descendentes de imigrantes colonos que trabalharam boa parte da vida em sítio e que tem valores religiosos bem fortes. A fé era uma presença muito real na minha infância que preenchia desde os meus valores reais até as minhas referências culturais. As minhas primeiras memórias de narrativas são narrativas bíblicas. Por mais que eu me esforce, eu não consigo me lembrar de outras narrativas antes de Moisés desafiando o faraó, ou Daniel em silêncio na cova com os leões, ou da tentação de Eva, ou da paixão de Cristo. Quando eu fecho os olhos e tento forçar minha memória o máximo para trás, é sempre nessas histórias que eu chego, e para ser sincero, em umas outras também que meu pai inventava da época dele de sítio, que tinha uns galos que se envolviam em aventuras e não sei o que mais. David Lynch, um cineasta de que eu gosto muito, acredita que o poder das narrativas está no mistério. Eu devo concordar com ele, porque eu lembro que eu ficava fascinado e ao mesmo tempo assustado com essas histórias bíblicas. Elas tinham um poder muito grande sobre mim e esse poder era exercido através do mistério insondável delas. Por que Deus deixava o faraó concordar com as demandas de Moisés durante o dia, apenas para endurecer o coração dele de noite e continuar aumentando a tensão entre os egípcios e os judeus? Quão forte o coração do Daniel bateu no escuro e no silêncio uma noite toda trancado com os leões? Por que Deus colocou uma serpente no paraíso, se ali era o paraíso? E o maior mistério para mim, o da paixão. Por que tanto sofrimento a ponto do símbolo da religião que eu seguia ser uma cruz, um instrumento de tortura, de sofrimento? Aqueles mistérios me acompanharam por muito tempo, até que por volta dos 13 ou 14 anos eu deixei de ser religioso, por outros motivos que não os mistérios. E eu fui procurar os meus mistérios em outros lugares, em outros livros, em outras atividades. E daí em diante eu achei que a religião era simplesmente algo do meu passado, algo que aconteceu e passou em minha vida. Algo que simplesmente ficou para trás, como se eu pudesse guardar em uma caixa velha de sapatos. Mas hoje eu vejo que não é assim. A gente, as pessoas, não funcionamos assim. Sabe aquela questão, as pessoas mudam ou não mudam? Que aparece até no House, e o House sempre responde, as pessoas nunca mudam. Eu não acho que as pessoas nunca mudam, mas eu também acho que elas mudam. A resposta para essa pergunta, as pessoas mudam ou não mudam, é sim e não. A gente muda, mas os nossos eus antigos não vão se apagando, não vão sumindo e vai ficando só o último eu. Do jeito que eu vejo, é como se as nossas novas versões fossem se instalando desorganizadamente por cima das novas, como fiações emaranhadas, como um programa de computador que é instalado e tem que se adaptar a todos os outros que já estão instalados ali. Sabe quando você vai instalar um programa de computador e ele pergunta se você quer fazer uma instalação limpa, desinstalar todas as outras versões antigas e instalar somente a nova? A gente não tem essa opção. As versões antigas ficam lá, mais no fundo, mais escondidas, mas ainda funcionando. Algumas linhas de programação delas talvez fiquem escritas umas por cima das outras, mas elas funcionam de algum jeito.
Palimpsestos eram pergaminhos antigos cujos conteúdos eram raspados para dar lugar aos novos conteúdos. Talvez a gente seja isso, palimpsestos com as raspagens mais precárias existentes. Então, se eu for responder se eu sou religioso, a resposta mais sincera que eu posso dar é sim e não. Embora eu não acredite em Deus e não pratique nenhuma religião, sem dúvida nenhuma, muito da minha criação religiosa ainda está em funcionamento em mim. Um tanto que eu percebo e um outro tanto com certeza que eu não percebo. Eu não tenho o luxo de ser uma folha em branco em que eu vou apagando e desenhando os meus novos eus conforme me convém. Talvez a imagem mais adequada sejam resmas de papel que vão se amassando umas sobre as outras e a gente é essas bolas assim, com as versões antigas lá atrás, mas ainda fazendo efeito, e a gente é isso, de alguma forma a bola de papel tem que rolar, sabe? Tem que funcionar no mundo. São essas as reflexões que me levaram a querer ler a Bíblia. Tem um amigo que cresceu escutando Bossa Nova, Chico Buarque, hoje ele é fascinado por MPB, entrevistou um monte de gente, etc. O mundo que eu cresci foi esse que eu falei para vocês. E agora eu tô curioso por entender mais sobre esse livro. O livro que é uma parte tão importante desse mundo em que eu cresci e como consequência de mim. Minha avó conta que o pai dela, que era um imigrante que chegou criança no Porto de Santos, de lá foi mandado direto para uma fazenda, etc. Ele, depois de velho, foi para uma escola, daí ele aprendeu a ler e queria ler uma Bíblia. Ele foi na igreja perto do sítio onde ele trabalhava e pediu uma para o padre. O padre falou que ele não tinha nada que querer ler, não. Ele tinha acabado de aprender a ler e escrever direito e ele escreveu uma carta para uma editora no Rio, pedindo uma. A editora mandou uma Bíblia para ele. E aí ela disse que ele não desgrudava da Bíblia, que ele lia o dia inteiro aquela Bíblia, que ele ficou fascinado assim, ficava contando para os filhos da Bíblia e tudo mais. Eu acho que é isso, a meu modo, chegou a minha vez. Espero que tenham gostado do vídeo. Mês que vem a gente vai ter o primeiro vídeo da série com conteúdo sobre os evangelhos. Se tem alguma coisa que vocês têm curiosidade, que vocês querem saber, deixem aí nos comentários que a gente vai conversando. Não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!